pessoal, tudo bem? Eu sou a Fanny e tem muito tempo que eu não gravo vídeo pra cá. Eu ando estudando muito. Tô bastante sem tempo mesmo de gravar vídeo pro YouTube. Mas é por uma boa causa. Eu tô entrando agora em um novo trabalho, onde eu vou precisar me dedicar o dobro do que eu me dedicava no anterior. É uma empresa super renomada, super exigente. E eu quero atender as expectativas, então eu realmente tô me dedicando muito, estudando muito. E é exatamente sobre isso que eu vou contar hoje pra vocês, que eu vou gravar pra vocês. É sobre a minha vida profissional, né? Sobre o tour por essa bagunça inteira da minha vida profissional. Eu espero que inspire você que tá aí perdido, que não sabe o que fazer. Você pode estar vendo esse vídeo ainda no ensino médio e não sabe o que fazer. Ou você pode estar vendo esse vídeo depois de ter terminado o ensino médio e também tá perdido, né? Às vezes tá em dúvida de algumas faculdades, ou se faz faculdade, se faculdade é bom, se não é. Vou falar sobre tudo, sobre a minha experiência. Claro que não é nada universal, eu não tô aqui pra falar nenhuma verdade absoluta, mas eu vou contar o que eu acho sobre todos esses assuntos, né? Bom, eu sempre estudei em colégio público, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Meu ensino foi bem básico mesmo, porque a gente sabe que a educação do país é muito precária. E eu ainda tinha, né, aquele relaxamento básico de adolescente, que matava a aula pra ficar com os amigos, ou saía mais cedo do colégio pra poder ficar de papo furado na rua. Então eu não levava muito a sério os estudos como deveria. Hoje eu me arrependo, principalmente na parte de história, de geografia, que são matérias que a gente não dá muito valor no colégio, mas quando a gente se torna adulto a gente vê o quanto é importante, né? Às vezes até mais do que matemática e português. Muita coisa que eu estudei em matemática eu nunca utilizei na minha vida. Mas aquilo, né, era aplicado, davam muita ênfase naquilo no colégio e realmente pra mim nunca serviu de nada. Diferentemente de história e geografia, que são coisas que eu vivo precisando hoje e às vezes não sei, tenho que recorrer à internet pra fazer pesquisa e etc. Então hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu teria me dedicado bastante a algumas matérias e ao colégio em si, mas não foi o caso na época, até porque, né, não tinha maturidade nenhuma, e enfim. E o ensino também não era nada legal, né? A gente sabe que o ensino é bem precário, mas eu consegui me formar, né? Terminei o ensino médio. E no meu terceiro ano do ensino médio eu fiz bastante teste vocacional. Eu indico quem tá precisando, né, de um direcionamento, fazer o teste vocacional. Existem vários pela internet. Se você acha que não foi legal um determinado teste, faça outro, refaça e refaça. Pra mim sempre apontava pra área de criatividade, pra publicidade e propaganda, pra música, pra áreas assim como arte, dança, cinema. Sempre apontava pra área criativa. E eu ignorei completamente esses chamados, digamos assim, né? Eu não fiz nada relacionado a isso, porque eu achava que eu ia morrer de fome, né? Eu fiquei um tempo, depois que eu terminei o ensino médio, sem fazer nada, totalmente estagnada, fiquei 3 anos parada. E aí, em 2013 eu ingressei na faculdade, fiz o vestibular, passei. Na verdade, eu comecei a minha vida profissional trabalhando em confecção. Aqui onde eu moro é o polo do país de moda íntima. Então é muito fácil você arrumar emprego em confecção. Meu primeiro emprego foi limpando e embalando calcinha e sutiã. Esse foi meu primeiro emprego. De lá pra cá, como eu tinha experiência com isso, eu só conseguia trabalhar em confecção. Eu achava que eu ia morrer trabalhando com isso, porque ninguém nunca ia me dar oportunidade em outra área, porque eu só tinha experiência com aquilo. E aí eu fiz um curso no Senai de costureira de lingerie. E aí eu tinha essa ideia, né, de que eu precisava trabalhar com costureira, com lingerie, porque eu não podia ficar desempregada, e com isso aqui na minha cidade eu nunca ia ficar desempregada. Aqui existem não sei quantas milhares de confecções. Então eu tinha essa certeza, que eu precisava aprender a costurar para poder me certificar de que eu jamais ficaria desempregada. E eu aprendi a costurar, consegui um emprego de costureira, trabalhei 1 ano e 2 meses com costureira, né, fazendo lingerie e tudo. Eu odiava trabalhar com isso, eu odiava a empresa que eu trabalhava. Foi uma das piores empresas que eu trabalhei na minha vida, mas eu me forçava a ficar nesse emprego porque eu queria ter pelo menos 1 ano para poder sair, né, valorizando o tempo de carteira ali. E eu já estava fazendo faculdade de RH na época. Então eu comecei a valorizar muito essa questão do tempo de carteira e engolia muita coisa no trabalho que eu jamais engoliria antes, justamente porque no RH eu aprendi que a rotatividade, tanto da parte da empresa quanto da parte do funcionário, né, de você não ter um tempo de carteira, não criar raiz em lugar nenhum, não é legal. Então eu fui ficando. E aí o tempo foi passando e tal, eu comecei a fazer a faculdade, né? Eu sempre gostei de lidar com pessoas, com gente. Nunca gostei de trabalhar com máquina, de trabalhar eu com alguma coisa que não fosse humana, né? Talvez máquina, talvez número, mas isso nunca me chamou a atenção. Eu sempre gostei de trabalhar com gente mesmo. Então, pra mim tinha que ser algo relacionado à área de humanas.
E aí num dia, num Natal, na casa de uma amiga da minha mãe, a gente conversando, ela falou que tinha feito RH, que era rápido, que era tecnólogo. E aí ela foi e falou, ó, faz que você vai se dar bem, porque independentemente do segmento que você escolha, né, vamos supor que seja advocacia. Qualquer escritório de advocacia grande precisa de um RH. Se for engenharia, vai precisar de um RH. Se for, sei lá, qualquer tipo de segmento precisa de um RH. Então você nunca vai ficar desempregado. E aí eu acreditei nela. E aí eu fiz RH, né? Terminei RH em 2015, peguei meu diploma e falei, agora eu estou muito bem colocada no mercado de trabalho, agora eu vou ganhar rios de dinheiro, agora eu vou ser topíssima rica, maravilhosa. Não foi bem assim que aconteceu, não consegui emprego na área. Gente, eu moro numa cidade que, comparada a outras da região, ainda é grande, mas é uma cidade pequena comparada a capitais, né? Se você comparar aqui Nova Friburgo com o Rio de Janeiro, é muito pequena. Mas se você comparar Nova Friburgo com Cantagalo, Cordeiro, Bom Jardim, que são cidades próximas, Nova Friburgo é muito grande. Então, Friburgo ainda é pequeno e as empresas aqui são muito familiares. Você geralmente é contratado por indicação, não é muito assim, entreguei um currículo e a empresa foi e me chamou para uma seleção, tive um processo seletivo de 4 etapas. As pessoas não dão muito valor para isso. Geralmente é indicação, meu amigo falou que você é ótimo nisso e eu vou acreditar nele e vou te chamar para fazer um teste aqui de 1 semana. E aí acaba que você fica lá. Eu conheço gente aqui dessa cidade que trabalha como gerente geral e não tem competência alguma, não tem curso de nada, não tem instrução, não tem nem o ensino médio. Mas porque é amigo do dono, o dono confia, prefere aquela pessoa ali, já confia, e aí entrega nas mãos dessa pessoa mesmo. Aqui nessa cidade onde eu moro, é assim que as coisas funcionam. E eu acredito que em muitas cidades do Brasil também sejam dessa forma. Isso é muito prejudicial para quem realmente se dedica, para quem realmente estuda, porque às vezes você fica buscando uma colocação no mercado, né? Buscando uma oportunidade, você nunca consegue. Como que você vai conseguir uma oportunidade se você já cansou de entregar currículo na tal empresa e a empresa não te chama porque é só por indicação? Então é bem chato, né? Mas enfim, continuando aqui o tour pela minha vida profissional, eu estava trabalhando nessa época de caixa de farmácia, quando eu me formei, porque eu não conseguia emprego na área. Então, mesmo formada, eu precisava trabalhar, eu precisava pagar minhas contas, trabalhei de caixa de farmácia. E aí, num belo dia, eu consegui um emprego numa empresa de e-commerce, né, que são vendas pela internet. Qualquer tipo de transação comercial, né, que é feita online é chamado de e-commerce. E eu trabalhei no e-commerce, no atendimento, né, no saque, atendimento ao cliente durante 1 ano e meio. Consegui um emprego nessa empresa e aí foi aí que eu ingressei mesmo nessa área, né? Eu tive muito problema com o correio, muito cliente desaforado, tem muita gente mal educada, tem muita gente que mesmo estando na razão não tem o direito de te xingar, de falar um monte de bosta, e tem gente que faz isso com você é humilhado frequentemente, então não era fácil, mas eu gostava de trabalhar com isso. E aí, por eu fazer com amor, eu fui promovida para o setor de marketing. Simplesmente num dia me chamaram na sala da diretoria e falaram: olha, a gente tem uma vaga pra você no marketing, a gente sabe que você não tem nenhum tipo de instrução de formação nessa área, mas a gente tá disposto a te ensinar. Você quer? E cara, foi assim, foi incrível, ao mesmo tempo muito desafiador, fiquei com muito medo, porque era uma coisa completamente nova, eu fiz RH, não tinha nada a ver com o que eu sabia fazer, e eu fiquei assim, meu Deus do céu. Aceito ou não aceito? Porque também tinha aquela, né? Eu tava estável na empresa, já tava, né, numa colocação legal ali no atendimento. Eu era já referência de atendimento para as pessoas que entravam novatas e até ensinava essas pessoas novatas, treinava essas pessoas e tudo mais. Então eu fiquei pensando assim, se eu não der certo, né, nesse novo setor, eu vou ser mandada embora, não tem como você regredir. Ninguém volta a sua carteira pro anterior, seu salário, nem pode, né, voltar o seu salário. Então eu fiquei com muito medo, porque dali era rua, se eu não passasse da experiência. Mas eu abracei com muito carinho a oportunidade, eu trabalhei nessa empresa mais de 9 meses, foi muito importante pra mim trabalhar com isso, trabalhar nessa empresa e ter essa oportunidade, aprendi muita coisa lá dentro, sou muito grata a tudo que eu vivi lá. Mas depois desse período eu resolvi sair da empresa, eu tava bastante sobrecarregada mentalmente, por conta de coisas que estavam acontecendo na minha vida pessoal, mas também pela sobrecarga de responsabilidade que eu não estava preparada para lidar, por eu não ter tido um treinamento realmente adequado, não ter tido a formação adequada, e também porque no atendimento eu já tinha passado muita coisa, muita sobrecarga mental, e eu tava sem férias e tal. Então assim, foi bem complicado pra mim lidar com tudo isso, eu preferi sair da empresa. Eu pedi pra eu sair, consegui sair, mas tô muito grata. Depois disso eu continuei trabalhando com marketing digital em outra empresa, né? Fiquei um tempo parada, relaxando a minha cabeça, e aí eu trabalhei de novo em outra empresa com marketing digital.
E saí dessa empresa recentemente, estou começando em outra empresa em marketing digital novamente. Ou seja, eu caí de paraquedas literalmente no marketing. Ano passado é que eu comecei realmente a estudar marketing, que eu fiz curso de marketing digital, tô fazendo curso de designer gráfico, né? Que é muito importante também a gente saber se virar no Photoshop, no Illustrator, no CorelDRAW. Quero ter meu próprio negócio, né? Minha própria loja. E isso já tá sendo arquitetado aqui na minha cabeça. Então, o que eu tenho pra falar pra você, que tá me ouvindo agora, é pra você não desistir do seu sonho. Às vezes você não sabe nem qual é o seu sonho, mas você precisa ir vivendo pra você conseguir descobrir isso. Você só vai conseguir descobrir a sua vocação, o seu sonho, né? Se você for vivendo. Às vezes você tem um sonho, você vai começar, mas você não vai se identificar no meio do caminho. Às vezes, hoje eu tava até conversando sobre isso com um amigo. A gente às vezes acha que a felicidade é tal coisa. E aí, quando a gente consegue alcançar aquilo, não é nada daquilo que a gente pensou. Fica, caraca, eu achei que a felicidade estava nisso, eu achei que eu ia me dar tão bem, e não é nada disso. E aí a gente se frustra. Mas não é pra se frustrar, é pra você continuar. Aquela era uma opção de 1 milhão de outras opções que existem. Então, se você começou, por exemplo, a fazer um curso de arquitetura, mas você no meio do caminho viu que não é o que você realmente gostaria de fazer, não se identificou, tudo bem, é só você trancar e descobrir outra coisa que você gosta de fazer. Tem gente que critica, né, o fato de trancar a faculdade. Ah, não, muito dinheiro investido à toa e tal. Não existe essa de dinheiro investido à toa. Nenhum dinheiro é investido à toa quando se trata de conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço. Então, se você adquirir um conhecimento, ele vai ficar para sempre com você. Você pagou por ele, né? E ele ficou dentro de você, dentro da sua memória, dentro da sua cabeça. Isso ninguém vai te tirar. Então, foi um investimento que você fez, você adquiriu conhecimento naquela área, você só não vai pegar o diploma, não vai trabalhar com isso porque você não quer, mas o conhecimento que você adquiriu não vai ser jogado no lixo, não vai ser deletado só porque você não vai pegar o seu certificado no final das contas. Então, não entenda como você sendo um desistente, um fracassado, que você investiu dinheiro na lata do lixo, nem nada disso. E de tudo, você também não quiser fazer faculdade, você tem essa liberdade. Tem gente que faz só um curso de estética, gente que só faz um curso de segurança do trabalho, que faz não sei quanto tempo lá do curso de estética, e aí você consegue já até abrir seu próprio negócio, trabalhar na sua casa com maior facilidade, cursos de cabeleireiros, enfim, existem vários cursos que você não precisa de faculdade e você vai ter um certificado, você vai ter uma profissão digna e vai poder trabalhar às vezes com o que você ama. O que você ama às vezes não precisa ser engenharia, não precisa ser algo grande que você precisa estudar 5 anos. Às vezes você vai fazer um curso de 1 ano e aquilo você já vai amar. E não tá tudo bem, você não precisa ser um médico para ser realizado profissionalmente. Você só precisa descobrir aonde você se encaixa melhor. Dentro do RH eu aprendi uma coisa muito importante. Às vezes a gente quer colocar um sapato menor do que o nosso pé e vai doer. Então não adianta você querer se encaixar dentro de uma vaga só por causa do salário, só por causa da empresa, né? Porque ela tem vários benefícios ou porque essa empresa é muito bem renomada e colocada no mercado. Não adianta você entrar com esse propósito para uma vaga que não tem nada a ver com o seu perfil, porque você pode entrar, né, dependendo da seleção, se a seleção for uma seleção equivocada, né, não for tão assertiva, você de repente consegue até entrar. Mas conforme você for trabalhando nessa empresa, né, nesse cargo, você vai ver que não tem nada a ver com você vai se frustrar, você pode não alcançar as metas, e aí você pode sim ser demitido. Às vezes você precisando do dinheiro, pagando aluguel, contando com aquela grana, e aí você é demitido, porque você entrou numa empresa, numa vaga que não tinha nada a ver com você. Então, se você tá perdido, né, se você não sabe o que fazer, calma. Eu precisei de 3 anos desde que eu terminei o ensino médio para conseguir um direcionamento, para conseguir fazer alguma coisa. Eu lembro exatamente do dia em que eu olhei pro céu no Réveillon e falei, é esse ano que eu vou dar uma andada na vida, porque eu tô estagnada já tem muito tempo. E realmente naquele ano eu, precipitadamente, né, ainda não era o tempo de começar uma faculdade, porque eu não tinha certeza, não era o que eu amava fazer, mas eu fiz. E aí, por essa necessidade, essa impulsividade de pegar e começar a fazer logo alguma coisa, eu acabei fazendo a faculdade errada. Obviamente, tudo que eu aprendi no RH foi guardado dentro de mim, eu utilizo até hoje no meu comportamental dentro de empresas, né, e tudo mais. Foi muito benéfico pra mim, como eu falei anteriormente, né? Nada é em vão. Se você não acha que tá preparado pra começar uma faculdade agora, não comece. Espere um tempo, espere ter certeza do que você realmente quer, do que você realmente gosta. E mesmo se você começar no meio não gostar, você tem a opção de parar. Lembra sempre disso. Vão ter julgamentos, seus pais podem ficar chateados, mas é a sua vida, é você quem tem que decidir o que é melhor pra você e o que vai te fazer feliz a longo prazo. Se não é aquela profissão, você tem total direito de parar e começar uma outra coisa. Mesmo que você comece do zero se redescobrindo, mas você tem essa opção, sempre lembre disso. E é isso. Um beijo e até a próxima.